Quinta-feira, boa noite para você. Vamos aos destaques do NTV News. Novo Lázaro, suspeito de matar homem em São Gotardo, é encontrado morto. Aumenta o número de aparecimento de animais peçonhentos em Patos de Minas. Morre cantora Elza Soares aos 91 anos. E mais. Homem é preso com cocaína no tanque de combustível. Empresário é preso com 2 pistolas. Casal é vítima de assalto praticado por 3 homens em Pindaíbas. Faculdade Patos de Minas está com o vestibular 2022 aberto. Taxa de transmissão da Covid-19 está acima da média, segundo especialistas. Ainda hoje tem análise da notícia. O NTV News começa agora. Nós abrimos esta edição com uma notícia triste. A cantora Elza Soares morreu hoje aos 91 anos de idade de causas naturais. A informação foi anunciada pelo perfil oficial do Instagram da artista. Por meio da rede social, familiares e a equipe da cantora assinaram uma nota que diz, abre aspas, é com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares aos 91 anos, às 3 horas da tarde e 45 minutos em casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais. Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a voz do milênio teve uma vida apoética, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação. A amada e eterna Elza Soares descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares de fãs por todo o mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim. Fecha aspas. A gente muda de assunto agora porque a forte chuva que atingiu Patos de Minas nesta tarde deixou rastros de destruição. Na rua Formiga, uma moto foi levada pela enxurrada e só parou quando bateu em um carro. A rua Getúlio Borges ficou tomada pela enxurrada. O mesmo aconteceu na Avenida Brasil com a Avenida Fátima Porto. Já na rua Ana de Oliveira, perto do shopping, mais uma vez essa via ficou alagada. Carros ficaram aí parcialmente cobertos. E 3 homens agiram em conjunto para roubar uma residência em Pindaíbas. 2 deles já foram presos e o terceiro é procurado pela polícia. 2 criminosos adentraram uma casa no município de Pindaíbas para roubar e usaram de violência contra as vítimas, as ameaçando durante o crime. A Polícia Militar foi acionada aí por volta de 3 horas da manhã, em que, segundo o solicitante, aí, as vítimas, indivíduos haviam chegado durante a madrugada em sua residência. Até então, 2 indivíduos teriam adentrado a residência, sendo que um terceiro teria ficado do lado de fora em um carro. E de posse de armas de fogo, após ameaçarem atentarem contra a vida dessas vítimas, amarraram e amordaçaram essas vítimas e passaram a furtar todos os pertences da residência, como televisores, videogame, dinheiro. Ficavam ameaçando constantemente com arma de fogo, dizendo inclusive que conheciam uma das vítimas, querendo saber onde que estaria joias e mais dinheiro. Muitos pertences foram roubados, incluindo uma quantia em dinheiro de R$ 4.350. Entretanto, estes já foram recuperados pela Polícia Militar. Após arrecadar todo o material que eles tiveram interesse, os autores evadiram em um veículo sentido a cidade de Patos de Minas, levando inclusive alguns telefones celulares, televisores, dinheiro, joias, dentre outros materiais. A forma com que os autores do crime foram localizados aconteceu por meio do localizador de um dos telefones roubados que estava ligado. Telefones celulares roubados, ele acabou dando uma localização em uma região da cidade, onde nós partimos ali diversas diligências. Fazendo um levantamento aí de autores contumazes nessas práticas, encaminhamos aí algumas imagens para a vítima, que reconheceu de imediato um desses autores. A partir daí, fomos fazendo novas diligências com outros autores vinculados a este,
Até aqui recebemos denúncias também, se dando conta de determinado endereço onde estaria homiziado autor e parte do material. Quando a polícia chegou ao local, outros materiais roubados foram encontrados e, conforme as investigações, a polícia descobriu de quem eram os pertences. Nessa residência onde nós localizamos um dos autores e o material subtraído no roubo, foi localizado diversos materiais onde o autor não sabia a origem deles, passou a se contradizer. Então nós pesquisamos em ocorrências, fomos fazendo contato com as vítimas e localizamos a vítima e o material descrito na ocorrência, que havia sido produto de furto em um lava-jato na Avenida Fátima Porto, em Patos de Minas. Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos já possuíam passagem. Conhecidos aí no meio policial por práticas de crimes diversos. Pois é, e olha só, um homem de 35 anos foi conduzido para a delegacia por transportar cocaína em pó e pasta base de cocaína em um tanque de combustível. A droga tem um valor aproximado de R$1 milhão. Na noite dessa quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais prenderam um homem de 35 anos. Ele transportava cocaína em pó e base de cocaína em um tanque de combustível na BR-365. As drogas têm o valor aproximado de R$1 milhão. A Polícia Rodoviária Federal, juntamente aí com a ROCA, com o apoio do Grupo de Cães da Polícia Militar de Minas Gerais, depreendeu aí uma operação e conseguimos aí efetuar a prisão aí desse indivíduo, vindo da cidade de Ribeirão Preto com destino a Salvador. Ele estava no tanque de combustível do seu veículo, um Fiat Uno branco, 6 quilos de pasta base de cocaína e 2 quilos de cloridato de cocaína. Segundo a autoridade, o cidadão já havia passagens pela polícia. Tem algumas passagens, tráfico de drogas, mas nada assim de receptação, pelo crime de receptação, mas tráfico de drogas mesmo, ele ainda não tinha essas passagens aí. O veículo foi preso e a ocorrência levada para a Polícia Civil de Patos de Minas. O carro foi apreendido, despachado para o pátio e juntamente aí com o produto apreendido aí encaminhado para a Polícia Judiciária para tomar as devidas providências. Um empresário de Patos de Minas foi levado para a delegacia por porte ilegal de arma de fogo. Com ele, 2 pistolas foram encontradas. Na noite dessa quarta-feira, um homem foi conduzido até a delegacia de polícia por porte ilegal de arma de fogo. Realizava patrulhamento pela rua Prefeito Camundinho, ao fim da rua, próximo ao local ali onde ocorre um intenso tráfico de drogas. Quando eles presenciaram um veículo estacionado em via pública e próximo a esse veículo, um outro cidadão, infrator, bastante conhecido no meio policial, por comercializar drogas ali naquelas imediações. Durante buscas no condutor do veículo, foi encontrado com o mesmo uma pistola calibre 9mm carregada e no interior do veículo mais uma pistola calibre 380, também carregada, que estava no porta-luvas do automóvel. Segundo a lei, ele necessita estar portando o CR, o CRAF e a guia de tráfego. Essa, por sua vez, só constava a arma de calibre 9mm. Ele não tem o porte de arma, tem o registro, que autorizava ele a deslocar da sua residência ao stand de tiro, quando da prática de atividade de desporto de tiro. Porém, ele estava no local próximo de tráfico de drogas, fora da rota no caso, que seria o stand de tiro, e além do que a autorização de tráfico, a guia de tráfico dele só contempla a arma calibre 9mm, não contempla a calibre 380. A lei prevê que os caçadores, atiradores e colecionadores somente podem portar uma arma a pronto uso. Neste caso, o cidadão foi encontrado com ambas nessa situação. Além disso, conforme o sargento, o crime é afiançável. Ainda hoje aqui no NTV News você vai ver que considerado novo Lázaro é encontrado morto e a FPM lança vestibular online 2022.
Estamos de volta com a NTV News para te mostrar que Wanderson Mota Protássio, de 21 anos, ficou conhecido como o Novo Lázaro após fuga e perseguição policial que durou quase uma semana em Goiás, melhor dizendo, no final do ano passado. Ele ficou conhecido em novembro de 2021 após cometer um triplo homicídio em Corumbá de Goiás, a 110 quilômetros da capital goiana. Ele se embrenhou no mato para fugir da polícia, assim como fez o maníaco Lázaro Barbosa em junho de 2021, e esse então ficou escondido por 6 dias até decidir se entregar. Wanderson desde então estava preso no núcleo de custódia no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Ontem ele foi encontrado morto na cela onde estava. A investigação trabalha a princípio com a hipótese de suicídio. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, ele estava sozinho no local e foi encontrado pendurado com um lençol amarrado no pescoço. O caso de Wanderson foi nacionalmente noticiado após a descoberta dos crimes cometidos por ele, que chamaram a atenção pela brutalidade. No dia 28 de novembro, ele matou a facadas a própria esposa, Ranieri Aranha Figueiró, de 19 anos, que estava grávida, e a filha dela, que tinha 2 anos de idade, além de um fazendeiro na fuga até ser preso. Aqui em Minas Gerais, Wanderson era acusado de ter matado em novembro de 2020 o taxista Maurício Lopes Mariano, de 26 anos de idade, na cidade de Serra do Salitre. Ele chegou a ser preso em flagrante pela 10ª Delegacia de Polícia Civil de Patrocínio, com outros 3 envolvidos no homicídio, mas foi liberado 4 meses depois. E olha só, o governo de Minas Gerais pagou nesta quinta-feira o rateio extraordinário dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Foram distribuídos de forma extraordinária 539 milhões de reais entre os servidores da educação em exercício nas escolas da rede estadual de ensino durante o ano de 2021. Todos os servidores efetivos, contratados e convocados com lotação e exercício nas escolas no último ano terão direito a receber o rateio, contemplando cerca de 226 mil cargos, conforme os critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação e a nova lei do Fundeb. Nessa distribuição geral do saldo do Fundeb, cada profissional lotado nas escolas recebeu um valor proporcional aos meses trabalhados no último ano, com base nos critérios de apuração do 13º salário. A gente muda de assunto agora e te mostra que a Faculdade Patos de Minas está com o vestibular aberto para 2022 de forma online. Confira. A Faculdade Patos de Minas chegou na cidade no ano de 2005. Essa, para a segurança de todos, fará o processo seletivo de 2022 de forma online. O nosso vestibular ele é realizado online e gratuito, onde o aluno acessa o site da instituição e lá ele realiza a sua inscrição e logo após a redação, que é o nosso vestibular, dentre outras formas também que o aluno tem de estar ingressando no ensino superior. A FPM também, ela oferece o financiamento acadêmico social, que é o FAS, que é um financiamento próprio. Trabalhamos também com o FIES, que é uma parceria com o governo federal, e temos também parcerias empresariais, entre outras oportunidades para que os interessados venham estudar conosco. Com isso, na noite dessa quarta-feira, foi realizado um evento com alguns influenciadores para a divulgação deste vestibular. Nós iremos receber 12 pessoas convidadas para estar conosco, para ex-aluno, pessoas de referência que falam e estão trabalhando conosco aí há bastante tempo, no sentido de estar divulgando os nossos cursos, outros que já se formaram conosco, que levam a marca FPM. Hanna, que é coordenadora do curso de gastronomia, afirma que além das disciplinas práticas, os alunos têm aulas focadas para quem quer abrir seu próprio negócio. O curso de gastronomia, ele é um curso de gestão
né? Então, as pessoas que vêm, eles aprendem a empreender e também a supervisionar e gerenciar negócios gastronômicos. Além das nossas disciplinas práticas, que são maravilhosas de fazer, a gente tem essa parte administrativa e de gestão. Michele, Rosana e Lorena, coordenadoras da Faculdade Patos de Minas, convidam toda a sociedade para conhecer mais sobre a instituição. Eu venho convidar vocês para ingressar no nosso Instagram, no site da nossa faculdade, que nós temos à disposição vários cursos de pós-graduação e extensão, tanto na modalidade presencial como na modalidade online. Você tendo interesse, é só procurar a nossa instituição, que nós estamos aqui à disposição. Gostaria de convidá-los para conhecer a nossa instituição, conhecer o curso de Educação Física da faculdade, o curso de Pedagogia, que hoje nós temos presencial e EAD. Nosso Instagram é @educafpm e @pedagogiafpm, além do Instagram oficial da faculdade, @Faculdade Patos de Minas. Quero convidar vocês para vir conhecer o curso de Biomedicina da FPM. Nosso curso tem mais de 15 anos de existência. Nós temos a policlínica com os laboratórios de análises clínicas, né, e docentes muito qualificados. Então, quero convidar vocês para vir conhecer o nosso curso, a nossa faculdade, né, e também os outros cursos, né, que nós temos na instituição, como estética, fisioterapia, farmácia e muitos outros, né? Então, nós estamos à disposição para recebê-los. Ainda hoje você vai ver que cresce o número de famílias endividadas e aumento do número de aparecimento de animais peçonhentos em Patos de Minas aumentou nos últimos dias. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística encerra nesta sexta-feira, às 4 horas da tarde, o prazo de inscrições dos processos seletivos para o censo deste ano. Sobre este assunto, eu converso agora ao vivo com o Júlio César, que é coordenador censitário do IBGE. Júlio, boa noite para você e já começo com a pergunta que acredito que tenha sido a que você mais tem ouvido nos últimos dias. Quais os cargos e salários aí para as ocupações? Boa noite para você mais uma vez. Boa noite, Matheus. Boa noite a toda a equipe aí da NTV. Obrigado novamente por ter cedido esse espaço para nós aqui do IBGE. E é isso aí, nós temos hoje o cargo de recenseador para Patos de Minas, né, com 141 vagas. E também temos agentes censitários com 18 vagas. E a remuneração, Matheus, é bastante atrativa, viu? O cargo para recenseador, a remuneração é devido à produção dele. Pode entrar no site do IBGE e calcular quantas horas ele quer trabalhar em média no mês, né, e vai dar um resultado. Só lembrando que ele não recebe por horas trabalhadas, e sim por questionários preenchidos. Já os mensalistas, que são os agentes censitários, são 18 vagas. Os dois mais bem colocados, a remuneração será R$ 2.100 mais benefícios, e já os próximos 16 colocados será R$ 1.700 mais os benefícios também. Júnior, e quais são os critérios e também aí as possibilidades para as pessoas poderem acompanhar e fazer a inscrição até amanhã às 4 horas da tarde? Isso aí, lembrar o pessoal aí que é só até amanhã, essa inscrição já foi prorrogada, né? Era só até o dia 29 de dezembro, mas devido a ser uma época festiva, prorrogamos essas inscrições até amanhã. E os requisitos, né, para o recenseador é ensino fundamental completo, e para os agentes censitários é nível médio completo. Nenhum deles precisa de ter ensino superior. As provas serão bem tranquilas, serão aplicadas na cidade de Patos de Minas mesmo. As matérias, muitas delas já estão disponíveis no próprio site da banca, que é a Fundação Getúlio Vargas, né? E também no site nosso do IBGE também, está disponibilizado as matérias também. Já tem tudo para o pessoal estudar. E tem alguns requisitos básicos também, que é ser aprovado no processo seletivo, ter nacionalidade brasileira, pode ser nato ou naturalizado, estar em direitos políticos, militares também, para caso dos homens, né? Ter no momento da posse idade mínima de 18 anos, idade não tem nada referente, não pode ser sócio de empresa privada e não pode ter contratado com o IBGE nos últimos 24 meses. Em relação a ser funcionário público, tem alguns critérios lá que o pessoal pode ler o edital, talvez ele se enquadre lá também.
Júnior, então vamos reforçar para quem está em casa como que faz para poder se inscrever e concorrer aí nesse processo. Isso, pode entrar no site da Fundação Getúlio Vargas. É mais complicado o site, você pesquisa no Google lá, FGV, IBGE, concurso, vai aparecer o primeiro link. Poderão entrar também no próprio site do IBGE, vai ter um link também direcionando vocês para a página da Fundação Getúlio Vargas. A inscrição é fácil, documentos pessoais na hora, e só atentar que tem que ter o título de eleitor em mãos, que vai pedir a data dele, e a sessão é simples mesmo. E reforçando aí o pessoal de Patos, que temos vagas para Patos, temos vagas também para os distritos como Pilar, Santana, Bom Sucesso, e tá poucos inscritos em nossa região, viu? Muito poucas pessoas querendo aí, e nós estamos atrás e vamos ajudar a fazer um censo aí, pessoal. A remuneração é bastante atrativa, mesmo que seja temporário, para quem estiver aí parado, ou talvez tenha até um serviço também, queira uma renda extra, eu acho que é uma boa oportunidade, viu? Tá certo então, Júnior. Obrigado pela sua participação aqui no NTV News. Obrigado, eu. Seguindo com o nosso telejornal, você vai ver agora que, segundo especialistas, historicamente, o mês de janeiro registra um esfriamento no comércio devido aos gastos com festividades e viagens. Com o encerramento das festas de fim de ano e a chegada de despesas pontuais, como IPVA, IPTU e materiais escolares, a movimentação do comércio cai drasticamente. Para esse mês de janeiro, a expectativa está sendo baixa, porque o pessoal gastou muito no final de ano e agora vem as despesas de janeiro, né? Que é material escolar, imposto de carro, bastante despesa que o pessoal fez na virada do ano. Então, assim, a expectativa nossa tinha que ser das melhores possíveis, mas infelizmente, nessa data, nesse mês especial, ele é muito parado. Felizmente, assim, o movimento está um pouco mais fraco, né, comparado ao mês passado, mas, assim, ainda assim está dando um movimento muito bacana para a gente, mas acredito que principalmente pela pandemia, né, pela volta, assim, no aumento dos casos, né, do Covid, está realmente caindo um pouco o movimento no geral, né, das pessoas no centro. Este gerente de uma loja de eletrodomésticos constatou que os consumidores estão preferindo sondar os preços e pensando mais antes de efetuarem as compras. O que a gente tem sentido bastante é que o cliente, o consumidor, ele tem vindo à loja fazer muita pesquisa. Eu acho que o mês de janeiro, ele é um mês que ele tem se tornado o mês da pesquisa, onde o cliente vai às lojas, faz procuração de preço, faz procuração de itens, faz comparativo entre as lojas, para que assim ele possa avaliar as condições e oportunizar uma compra, né? É claro que o mês de janeiro ele tem um saldo muito positivo, por quê? Porque muitas lojas usam de saldões, usam de ofertas, de queima de estoque, e isso, claro, agrada bastante o cliente que espera essa oportunidade para estar vindo à loja e desfrutar de preços mais acessíveis, onde às vezes ele não encontra em períodos sazonais. Já o empresário Luciano Caetano acredita que, além das despesas já previstas para essa época do ano, o que causou um esfriamento do comércio foi a dificuldade de acesso a Patos de Minas, devido ao bloqueio das rodovias provocadas pelas chuvas fortes. O pessoal de cidades vizinhas como Presidente Olegário, Vazante, Lagamar, que consomem muito em Patos, na minha opinião, esse mês vieram menos, por causa desse transtorno que está em virtude das chuvas, né? E também devido ao momento da economia, com essa nova variante do coronavírus, né? O pessoal está muito assustado ainda com isso, está evitando sair, algumas pessoas, né? Também de cidades vizinhas, então acho que o momento não foi tão bom para a nossa cidade, mas isso é um momento sazonal. Acho que a partir do mês de fevereiro, normalizando esse período de chuvas intensas, né? Recuperando as estradas, acho que o comércio vai voltar à sua normalidade. Os setores mais afetados neste mês são os varejos da moda, alimentação fora do lar, além de serviços voltados para a saúde e bem-estar. É necessário, então, fazer uma revisão das prioridades e, assim, destinar o orçamento para algumas despesas necessárias. Por isso, infelizmente, há um impacto, sim, no comércio nesse início de ano, com uma queda do fluxo de pessoas que circulam para realizar compras, em especial compras não intencionais e compras para gastos, entre aspas, que não estão previstos. Pelas ruas da cidade, unanimidade entre os entrevistados. Ninguém está consumindo além do essencial. Como dezembro eu gastei um pouquinho mais, esse mês de janeiro eu estou querendo dar uma economizada. Então eu comecei a fazer uma poupança
para tentar não gastar mais e sobrar o resto do mês, o resto do ano. Eu acho que o que mais pesa assim é o mercado, que eu acho que os preços estão bem mais altos assim, eu acho que é mais isso que pesa na minha conta diária. No início do ano sempre aparecem novas contas para toda a população pagar, como IPVA, daqui a uns dias aparece IPTU, parcela de faculdade, de escola, materiais escolares, sempre aparecem novas contas para pagar. O serralheiro Daniel Xavier, além de evitar consumos supérfluos, prefere comprar online pela facilidade e economia. A gente sente mais apertado um pouco, a gente vai controlando, mas eu creio que está dando bem para prosseguir. Para a analista do Sebrae, Jéssica Viana, o ideal para o empresário lidar com os meses subsequentes é planejar o ano e estipular metas de faturamento. Além disso, que ele possa, com base no perfil do seu cliente, identificar quais serão os produtos que ele vai estar investindo mais, que ele vai estar comprando mais, ou quais serão os serviços que ele vai priorizar nesse momento, e também traçar estratégias de comunicação, para poder divulgar então os seus produtos e seus serviços, combinando então meios físicos, mas principalmente meios digitais, para que ele possa alcançar cada vez mais o público-alvo que também está online. Então é muito importante que nesse início de ano ele tenha essa atenção. Agora a gente muda de assunto e te mostra que com as enchentes do Rio Paranaíba, a presença de animais peçonhentos aumentou e é preciso estar atento aí aos cuidados para evitar acidentes. A gente já sabe que as enchentes provenientes do Rio Paranaíba causaram vários danos àquelas pessoas que moram ali nas proximidades. E agora que a água cessou, o que sobrou foi a sujeira. E é claro que nessa sujeira existem animais peçonhentos que trazem risco para as pessoas que vão fazer a limpeza. E é nessa hora que a vigilância ambiental age. Fizemos uma visita a todos os abrigos, né, orientando as pessoas que estão desabrigadas, porque como os homens, né, os animais também em situação de cheias, eles também buscam por outros abrigos, né, abrigos secos e não molhados. Então vai desalojar os escorpiões, as aranhas, as serpentes, né? E esses animais, quando não estão nos seus hábitos naturais, eles vão sim atacar os homens, porque eles vão se sentir ameaçados. O ataque de animais peçonhentos pode causar uma série de problemas, incluindo sequelas a longo prazo. Portanto, é necessário que as pessoas fiquem atentas na hora de fazer a limpeza. A gente pede imensamente cuidado. Primeiro, chegar, né, sempre vistoriar todos os objetos, os colchões, os sofás, os guarda-roupas, porque esses animais eles vão esconder em locais secos e principalmente escuros. Então, sacudir todas as roupas, as toalhas, os calçados e fazer essa limpeza do interior da casa e também do exterior da casa, sempre utilizando uma bota, se possível, calça comprida, colocar luva nas mãos. Também existem recomendações em caso de acidentes com animais peçonhentos, e a vigilante ambiental explica quais são estas. A região picada, seja o braço, os membros superiores ou os membros inferiores, mantém em posição elevada, a vítima não deve se deslocar, alguém deve remanejar até a unidade, até o atendimento, e não fazer torniquetes, não fazer estrangulamento daquela área. Geralmente, né, no passado, as pessoas tinham essa consciência de que amarrar, fazer um torniquete impediria que o veneno se espalhasse pelo corpo, mas isso é extremamente prejudicial. Pois é, dicas dadas e agora, mais do que nunca, momento de redobrar a atenção. A seguir aqui no NTV News tem a análise da notícia e você vai ver que taxa de transmissão da Covid-19 está acima da média, segundo especialistas. Já está em vigor a Resolução Normativa 478, publicada hoje no Diário Oficial da União pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que inclui os testes rápidos da Covid-19 na lista de coberturas obrigatórias para beneficiários de planos de saúde. A inclusão do exame para a detecção de antígeno SARS-CoV-2 foi aprovada em reunião extraordinária da diretoria colegiada da ANS, realizada na noite de ontem. Segundo informou a agência, o teste será coberto para os beneficiários de planos de saúde com segmentação
ambulatorial, hospitalar ou referência e será feito nos casos em que houver indicação médica para pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave entre o 1º e o 7º dia de início dos sintomas. E olha só, foi aprovada por unanimidade pelos diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nesta quinta-feira a distribuição da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria pelo Instituto Butantan e pelo laboratório chinês Sinovac para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, com exceção dos imunossuprimidos. Bom, agora a gente começa a nossa análise da notícia. Hoje aqui comigo o jornalista apresentador aqui do NTV News, da NTV, Odair Cardoso. Boa noite, Odair. Boa noite, Matheus. Boa noite para você, boa noite pessoal de casa. Estamos juntos, né? Hoje trocamos de lugar novamente. Está muito bem representado, muito bem apresentado por você. E vamos com a análise então, com esses principais assuntos. Vendo, por exemplo, essa notícia que você acabou de dar aí, dessa ampliação, né, de vacina para essas faixas mais novas de pessoas. O importante é se imunizar e que bom que a gente tem aí essa possibilidade de termos outra vacina além das que já vêm sendo aplicadas para essas crianças aí, para essa garotada mais jovem que precisa realmente se imunizar. Pois é, Odair, ainda falando de Covid-19, vamos ver como está a situação aqui em Minas Gerais, porque no nosso estado, até o momento, foram 2.436.663 casos confirmados. Estão em acompanhamento 146.425 pessoas e são 2.233.343 casos recuperados. Estão aí confirmados 56.895 óbitos aqui no nosso estado. E olha só, uma situação aí, Odair, que a gente vê, por exemplo, ontem, nas últimas 24 horas, foram registrados aí 29 óbitos a mais no estado. Não é um recorde, mas é uma situação, sim, preocupante no estado. Sim, é como você disse, não é um recorde, mas é um número alto, é um número que continua preocupando as autoridades em saúde, uma vez que nós temos um estado aí que já passou por essa situação, nós tivemos aí um período realmente muito crítico, e aí, dias atrás, a gente teve aí recordes diários de novos casos, né? Embora a letalidade não seja tão grande, né, como a gente presenciou no ano passado, mas esse avanço desses novos casos, esse avanço tão grande, né, de casos novos, acaba realmente dificultando a situação, porque aí nós temos um aumento, acaba tendo um aumento de pessoas aí que precisam dos atendimentos médicos. E é isso que a gente fica preocupado, uma vez que nós temos um sistema de saúde um tanto quanto frágil para uma demanda tão grande aí de pessoas que precisam se tratar. Pois é, uma situação aí preocupante e de alerta. Vou pedir meu amigo Ézio para me ajudar aí atualizando o nosso teleprompter, porque a gente vai agora, Odair, saber como que está a situação da Covid-19 aqui em Patos de Minas, porque olha só, a gente tem aí os dados, né, o boletim de ontem, do dia 19, e temos também o de hoje. Por exemplo, o novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde aponta que a quantidade de infectados pela Covid-19 em Patos de Minas subiu para 20.784, com registro aí de 317 novos casos em comparação ao boletim anterior. Os dados do informe mostram que os casos ativos continuam em alta, com 1.499 doentes se recuperando em casa, 43 a mais, Odair, do que ontem. Pelo menos 18 patenses estão internados, sendo 12 em leitos clínicos e 6 pessoas em leitos de UTI. E aí a gente tem que analisar número a número, Matheus, porque nós temos uma crescente, né? Patos de Minas tem tido uma crescente de casos, são casos diários com um aumento. A gente acabou de falar de Minas Gerais, que temos aí um aumento também generalizado, mas aí, analisando só o nosso quintal aqui, só Patos de Minas, por exemplo, nós temos números altíssimos, são mais de 370 casos aí distribuídos num intervalo de pelo menos uma semana, é muito, é alto, né? E a gente precisa realmente tentar criar medidas para barrar isso daí. Não podemos aceitar que essa doença simplesmente vai continuar acontecendo e criando medidas paliativas que são aquelas de já tratar depois que a pessoa já está doente. O boletim mostrou aí a quantidade de casos ativos
uma quantidade grande de pessoas que estão doentes com a Covid e estão em casa se recuperando também. A ocupação hospitalar, ainda bem, não é alta demais, falando só de atendimentos, já que você vai mostrar daqui a pouco toda a rede, falando só de atendimentos para pessoas de Patos de Minas, as ocupações em Patos de Minas, não é alta, mas já temos pessoas aí em leitos de UTI, a gente tem pessoas aí que tiveram casos agravados. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma fala do próprio prefeito, né, falando que esse é pessoas que não se imunizaram estão aí contraindo, estão aí se agravando, e você vai até mostrar isso daqui a pouco, né? Mas é preciso que a gente tenha uma noção de que barrar a Covid-19 não é simplesmente ter os leitos para atendimento. A gente tem que ter uma noção de que os cuidados precisam ser tomados justamente pela facilidade que a Ômicron tem para poder se alastrar, como tem sido. A gente tem presenciado aí 370 casos, novos casos registrados no boletim de hoje, realmente não é pouco e a gente precisa tomar muito cuidado. Pois é, Odair, vamos analisar também a ocupação hospitalar, conforme as informações, a utilização de leitos publicados por pacientes que contraíram a Covid-19 está em 16,66% para clínicos e nas UTIs o percentual é de 8,88%. Lembrando que esses números aí já estiveram maiores em outros momentos ainda nesta semana. Sim, e aí a gente já pulando para o lado de toda a rede de atendimentos, não só Patos, como também de pessoas de outros municípios. Porque o que a gente precisa entender não atendemos aqui em Patos somente patenses. As redes hospitalares, elas atendem também pessoas de outros locais. Esse é o temor, de que haja um esgotamento aí. Esperamos que não haja, até porque a situação ainda não é de alarme. E aí você analisando meses do ano passado críticos, como abril, por exemplo, você tinha lá um esgotamento total de leitos justamente por essa questão. Você tem os residentes, que são os moradores de Patos, mas você tem também aqueles que vêm para referência, porque Patos é referência em saúde, e aí toda uma micro-região e até macro-região acaba sendo atendido aqui. A gente precisa realmente ficar muito atento, muito de olho e se cuidar muito mais, e esse relaxamento não continue para que a gente barre e possa diminuir esses números. Pois é, Odair, olha só, um balanço divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais aponta que 80% dos internados por Covid-19 em leitos de UTI são pessoas que não vacinaram ou que tomaram apenas a primeira dose da vacina. Nas enfermarias, a ocupação de pacientes que negaram a imunização e não foram receber a segunda e terceira dose é de 85%. Em Patos de Minas, segundo o prefeito, dos 7 pacientes que estavam em leitos de UTI mais cedo nesta quinta-feira, apenas um tem esquema vacinal completo, conforme a gente vê essa publicação aí do prefeito Luiz Eduardo Falcão em uma rede social. Uma situação preocupante, Odair. É muito preocupante, Matheus, porque aí é aquela questão, né? A vacina ela é eficaz para justamente não deixar que as pessoas tenham um agravamento. Quando você tem aí a maioria das pessoas que estão em situação mais agravada, que pegaram a Covid e precisaram ser atendidas em hospitais de Patos de Minas, essa maioria ser de pessoas que não se imunizaram completamente, ou que não tomaram a vacina, ou que tomaram apenas uma dose, isso chama muita atenção e fala muito dessa questão aí de negar a eficácia das vacinas e de negar de se imunizar. Porque aí, quando o cidadão se nega a se vacinar, ele não prejudica só ele, prejudica também o outro. Então, quem vive em comunidade precisa entender essa situação, precisa entender que nós temos aí todo um coletivo que precisa ser entendido como eu, você e todos os outros. E, claro, a imunização, levando em conta tudo que diz a comunidade científica do mundo, é a imunização que consegue diminuir esses impactos da Covid-19. E olha só, daí a taxa de transmissão da Covid-19 em Patos de Minas é de 1,34. Isso significa que 100 pessoas transmitem para 134. Esse número deveria ficar abaixo de 1, de acordo com cientistas. São muitas pessoas ao mesmo tempo em busca de ajuda médica e esse cenário daí pode ficar ainda pior. Os números de casos de Covid-19 aumentam em ritmo assustador. Para se ter uma ideia, em 5 de janeiro desse ano, eram menos de 230 casos ativos em Patos de Minas. 15 dias depois, saltou para quase 1.500. De uma pessoa internada, passou para quase 20. Cenário que deve ficar ainda pior nas próximas semanas, de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais. É que a taxa de transmissão está alta.
A taxa de transmissão hoje em Patos é de 1,34, ou seja, cada 100 pessoas transmitem para 134 pessoas. Então isso quer dizer que a gente tem uma tendência de aumentar o número de novos casos com o tempo, né? E é importante a gente lembrar que esses são os números reportados. Com a vacinação, muitas pessoas são assintomáticas ou têm sintomas tão leves que passam despercebidos, e essas pessoas não vão testar. O cenário atual é soma de um conjunto de fatores. O relaxamento no comportamento acelerou o problema. As pessoas ficaram relaxadas desde o ano passado, né? Então, como o número de casos diminuiu muito, né, e a gente estava com números baixos de pessoas transitando com a doença, as pessoas abdicaram das medidas de proteção. Então, as pessoas já não usavam mais máscara nas ruas, às vezes até dentro de lojas, no shopping. Então, as pessoas, de fato, elas relaxaram. Somado a isso, vieram as festas de fim de ano. Então as pessoas encontravam com a turma do trabalho, com a turma dos amigos, depois com a família, depois viajavam para o Réveillon ainda. Então isso dava uma embaralhada muito grande nas bolhas, e isso facilita a transmissão, né, de nichos diferentes. Então isso faz aumentar muito o número de casos. E o que a gente vê hoje acaba sendo um reflexo disso, mas não por um relaxamento da Ômicron ser mais leve. Até mesmo porque a gente não sabe se ela é tão mais leve assim. A gente sabe que as pessoas estão vacinadas e por estarem vacinadas os sintomas são bem mais leves. Mas essa é a nossa realidade, não a realidade de vários países, né? Então em alguns países a gente vê a Ômicron causando problemas, sim. Assim como ninguém esperava pela Ômicron, não dá para cravar que outras variantes não surjam. Até porque muitos países não têm pesquisas e a vacinação segue em ritmo lento. A África pode ser uma grande fábrica de variantes, porque o africano geneticamente ele é menos sintomático, né? Então a gente não vai ficar sabendo se o vírus está circulando lá, e a população é pouco vacinada, então isso faz com que a pessoa fique com o vírus por um longo período e que isso possibilite que o vírus replique e possa gerar novas variantes. Mesmo tanto tempo depois, a pandemia ainda é palco de discussão político-ideológica, enquanto deveria ser bandeira somente de saúde, pondera o cientista. Os gestores nesse momento, e não só nesse momento, né, ao longo da pandemia inteira, eles deveriam ter se orientado por critérios técnicos, né, por trabalhos científicos, por orientações das agências de vigilância, pelos centros de controle de doença. Eles deveriam se orientar por isso e não transformar uma orientação técnica sobre uma pandemia que está acontecendo no mundo em uma questão filosófica, né? Então, aconteceu uma polemização de questões técnicas que não deveriam ser polêmicas, elas deveriam ser diretas, né? E os governantes deveriam comprar essa briga e orientar, porque é do interesse deles. Eles cuidam da saúde pública, né? A partir do momento em que você fomenta uma polêmica que não deveria existir, né? Ao falar que as orientações das agências de vigilância ou da OMS tiram a sua liberdade, elas não tiram a sua liberdade, elas salvam a sua vida. Pois é, então tá aí uma situação preocupante em toda a nossa cidade, uma vez que nós temos então o crescimento, né, dessa questão aí da Covid-19. Uma situação de alerta, Odair, e mais do que nunca a necessidade de redobrar os cuidados. Até porque, Matheus, quando você vê o especialista chamando a atenção para uma situação como essa, um especialista, um pesquisador da Fiocruz, um cientista que chama a atenção para esses números muito bem colocados aí por essa reportagem feita pela jornalista Ludmila Bahia, esse levantamento ele dá embasamento e mostra o aumento, a quantidade, né, o risco que é a gente ver essa doença tendo uma nova onda e não se cuidar e não tomar providências, né? A gente precisa ficar muito atento a isso, como eu tinha dito. E aí, quando você ouve o especialista falar, você tem realmente a noção do que é o todo, do que é a perspectiva de quem estuda o vírus, de quem entende o vírus, com a maneira como ele se replica muito rapidamente. E claro, né, a gente precisa estar atento a quem entende do assunto.
E aí, com conhecimento de causa, eu fico com a perspectiva do cientista sempre, lógico. Pois é, Daí, e olha só, por causa do aumento do número de casos positivos da Covid-19, a Federação Mineira de Futebol, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, anunciou hoje restrições para a presença de público nos estádios, pelo menos nas primeiras 2 rodadas do Campeonato Mineiro. Considerando a nova presença da variante Ômicron em todo o estado, a Secretaria encontra-se empenhada em adotar medidas que possam assegurar a saúde da população. Por isso, ficou decidido que para as primeiras 2 rodadas do Mineiro Cicobi haverá uma limitação de público na capacidade máxima de 20 mil pessoas por partida de futebol. Lembrando que menores de 12 anos não poderão ingressar aos estádios, todos deverão apresentar o passaporte vacinal ou comprovante de que tiveram a Covid nos últimos 30 dias e deverão obrigatoriamente estar utilizando máscara. E é muito importante que toda a população se conscientize para essas medidas, em especial a utilização de máscaras, porque essas primeiras 2 rodadas servirão de referência para se estabelecer as medidas das rodadas seguintes. Pois é, Daí, então essa mudança vale pelo menos para as primeiras 2 rodadas, mas nada impede que isso possa se prolongar aí nas próximas partidas e até mesmo novas adaptações. Até porque a gente mostrou os números, né, da Covid no estado, em Minas Gerais tem essa crescente muito grande. Houve um entendimento entre a Federação Mineira de Futebol e o Estado, né, a Secretaria Estadual de Saúde, para que essa continue acontecendo, né, a presença de público nos estádios a partir do Campeonato Mineiro, como foi, né, no campeonato anterior, pelo menos no brasileiro. E aí, para não barrar toda essa torcida, como a gente viu aí naquele pico maior da Covid-19, que deixou aí diversas competições sem público, agora o entendimento é reduzir essa quantidade de pessoas, né? Porque se você pegar um Mineirão com 20 mil pessoas, é vazio. Pegar um Mineirão com 20 mil pessoas, com os devidos distanciamentos, que é o que é proposto, você não tem grandes dificuldades, não. E aí, claro, exigir que as pessoas vão de máscara, exigir essas coisas todas, os protocolos que a federação tem que cumprir e que o Estado propõe e impõe também. Agora, o que a gente analisa também nisso aí é que, embora para os clubes da capital isso signifique a presença do torcedor num ambiente maior, para os clubes do interior, essa situação ela acaba sendo um tanto quanto diferente, né? Já que você tem aí estádios em que não cabe uma quantidade de pessoas maior de pessoas. Então o que significa, o que importa nesse momento é não parar atividades, pelo menos é isso que a federação deixou claro, é não parar atividades, não parar o futebol, não barrar a presença do torcedor no estádio, mas limitar para que a gente não volte a ter situações como a gente teve anteriormente, de termos aí as partidas sem ninguém assistindo dentro do próprio estádio. A gente espera que daqui para lá a situação vá melhorando realmente, pensando positivamente, para que possamos ter um ambiente tão tranquilo como a gente teve no final ali de julho, agosto, até o final do ano, com os estádios praticamente lotados. Pois é, vamos mudar de assunto agora, Daí. Daí, a sua memória ela é boa? Já foi melhor. Eu gostaria que fosse até como antes, já foi melhor. Mais ou menos. Então vamos ver se você, pessoal que está em casa, se lembram que no dia 18 de dezembro do ano passado, a Meirivone Rocha, de 37 anos, mais conhecido como Santinha, casou com um boneco. Pois é, casamento com direito à viagem de lua de mel e muito mais. No dia 5 de janeiro deste ano, Santinha, como é conhecida, como eu já disse, revelou no programa Espaço Feminino que está grávida. Segundo ela, à espera do esposo aí, o filho com o boneco Marcelo. Um menino, que já tem até nome, daí, Marcelinho. A história ganhou as redes sociais e nós vamos ver então até onde que vai a história dessa mulher que busca, por meio de toda essa situação, ganhar uma casa, daí. Veja bem, né? É um recurso que a Santinha encontrou de criar uma história, criar toda uma ficção em cima E é um fato engraçado, né? É um fato engraçado. Criar uma situação em cima disso para poder tentar conseguir a sua moradia própria. Se esse é o caminho, se não é, não cabe aqui a discussão. O que cabe é que realmente inusitado, é engraçado, ela é muito autêntica, teve com você aqui no Espaço Feminino e é válido do ponto de vista cômico realmente, porque é muito engraçado. Agora,
Tem gente que fica reclamando, como é que essa mulher faz isso? Não leve a sério. Então, uma situação como essa, do ponto de vista social, do ponto de vista dos costumes, é uma história criada, é uma maneira que ela criou, né, de chamar a atenção para a situação dela, para a dificuldade que ela tem. E claro, né, a gente tem que rir disso tudo e torcer para que ela consiga. Né? Claro que sim, sempre. Pois é, meu amigo, então assim a gente encerra a nossa análise da notícia. É muito bom dividir essa bancada com você. Muito bom, Matheus, estar aqui com você. Muito bom participar aqui do NTV News como comentarista e não apresentando. É um negócio que eu faço já há algum tempo. Adoro fazer tudo isso aqui. E é bom sempre vir aqui dividir diferente com pessoas novas, com caras novas aqui. E a gente fica muito tranquilo. Eu quero só saber se vai ser Marcelinho Borges ou vai ser Marcelinho da Santinha o nome desse menino. Porque você foi no casamento, então merecia essa homenagem, viu? Eu acho que veio um Cardoso aí no nome, mas depois a gente fala sobre isso. Obrigado, Day. Um abraço para você. Mas o NTV News segue já, depois do intervalo. A Polícia Militar Rodoviária atualizou um mapa que sinaliza as rodovias com problemas em Minas Gerais. Agora são 103, 83 pontos interditados parcialmente e 17 totalmente. Por isso, antes de viajar, é preciso ficar atento aí e verificar as condições de tráfego para saber se você conseguirá chegar ao destino. O desvio criado entre Patos de Minas a Presidente Olegário será interditado mais uma vez. A Prefeitura de Presidente Olegário criou um trajeto alternativo para quem precisava acessar o local. Eles estavam fazendo as manutenções diariamente para que o caminho permanecesse acessível. Segundo informações da assessoria de PO, o trecho estava dando para passar, mas estava demorando além do esperado para chegar ao outro lado. Entretanto, a Prefeitura decidiu interditar novamente o trecho para que houvesse uma nova manutenção. Eu esperava, porque tá tudo difícil demais, né? Nós estamos enfrentando muita dificuldade com desvio, né? De Belo Horizonte até aqui é muito. Olha, é complicado, porque a gente esperava no ponto ali atrás, né? A pedreira ali descer, né? Aqui eu jamais imaginava, né? Que ia chegar nesse ponto e ficou aqui. Eu tava sabendo, já nós passou cedo, na verdade. Aí cedo até que não tinha fila, agora tá terrível, né? E aí que essa estrada é jeito, atrapalha demais, né, velho? Sabia, eu já vi que isso aqui em 2001 correu tudo, né? Agora de novo, né? E desmanchou o asfalto aí. Mas a gente fui levar isso para fazer compra lá. Tem que ser, né? Eu acho que o DENIT e o governo tem que tomar providência, porque esses carretas não vai subir nesse morro aí. Que nós precisamos de uma comidinha que faltar no supermercado, né? Eu acho assim que assim tomar providência rápido, né? Tomara, porque vai facilitar bastante. Porque essa espera acaba complicando, atrasando, tem que programar a viagem. É importante lembrar que o trecho estará completamente interditado para a manutenção nesta sexta-feira, de 7 às 18 horas. Você pode rever toda a nossa programação e as matérias exibidas nesta edição no @NTV Patos de Minas e no ntv.tv.br. Mais informações no patosja.com.br. Amanhã a gente se encontra aqui no NTV News. Boa noite.